Olá, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, viu? O programa Ressoar está no ar, trazendo boas notícias, informações e aquelas histórias inspiradoras para deixar o seu domingo ainda melhor. E quer saber o que é que vem por aí? Dá só uma olhadinha. Na reportagem especial, vamos falar sobre o sofrimento das mães que não conseguem amamentar os seus bebês. O Conexão Social traz mais uma história inspiradora de sucesso e conquistas. E no Ressoar Vida e Saúde, o Dr. Jamal Azan vai falar sobre as doenças relacionadas à garganta. Não saia daí porque o Ressoar está só começando, hein? Hoje, bora falar sobre um assunto muito importante e até delicado, que envolve o aleitamento materno. Durante a primeira semana do mês, várias ações são realizadas em prol da amamentação. Mas, infelizmente, nem todas as mães conseguem amamentar os seus bebês. E isso pode causar muita dor, julgamentos e até consequências físicas e emocionais a essas mulheres. Acompanhe na reportagem. Estamos entrando no mês de agosto, também chamado de Agosto Dourado, um símbolo à luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Nesta primeira semana do mês, acontecem ações no mundo todo em prol da amamentação. No Brasil, o Ministério da Saúde coordena a Semana Mundial de Aleitamento Materno desde 1999. Além de alimentar o bebê com todos os nutrientes que ele precisa para crescer saudável, fortalecer seu sistema imunológico e favorecer seu crescimento e desenvolvimento, os inúmeros benefícios do leite materno não são mais questionados ou deturpados como no passado. Mas, em meio a este cenário, existe um grupo de mulheres que se sentem culpadas, que sofrem e que muitas vezes são pressionadas e julgadas por não conseguirem amamentar. Eu sempre tive a vontade de amamentar. Já ouvi falar assim, da mamadeira é mais fácil, né? Não, não é mais fácil. O leite é caro, ficar lavando a mamadeira toda hora, ficar acordando para esquentar a mamadeira, preparar a mamadeira. Não, não é mais fácil. Mais fácil seria, mais tranquilo também, se eu pudesse amamentar. De repente, eu não sei, não passei por isso. Clinicamente, toda mulher é capaz de produzir leite, mas isso não significa que todas conseguirão amamentar. Se a gente for falar da parte fisiológica do corpo da mulher, como que nós nascemos, né? Sim, toda mulher tem essa capacidade de produzir o leite materno. Por quê? A mama é um tecido glandular que vai fazer essa parte da produção do leite a partir de uma ação hormonal. Mas nem todas conseguem completar a amamentação. Tem dificuldades anatômicas que essa paciente pode apresentar. Então, mulheres com bico invertido, as pacientes que fizeram cirurgias onde teve uma grande retirada do tecido glandular. A gente tem que entender primeiro o contexto ao qual essa mamãe e esse bebê estão inseridos. O mais importante da amamentação é sempre a gente avaliar o peso do bebê. É importante destacar os motivos que impedem ou dificultam a amamentação e que interferem muitas vezes na saúde mental dessas mulheres. O lado emocional pode interferir na produção do leite. A amamentação, ela foi idealizada. É óbvio que a amamentação é algo muito bom, né, para a criança, principalmente ao começo, é isso que fortifica. A gente tem coisas que substituem. Cada pessoa é única, então os traumas, o que a pessoa vivenciou na infância, como foi a relação da mulher com a mãe dela quando ela era bebê, né? Como foi a amamentação dela, tudo pode influenciar. Quando a gente se apega muito à idealização e querer que aquilo realmente ocorra e não faz o luto do idealizado para o real que nasceu, das possibilidades que tem ali da amamentação e tal, há um sofrimento enorme. E aí isso sim pode gerar
problemas maiores, como a depressão, a falta de vínculo com o bebê às vezes até ficar subnutrido por essa questão também, aí que sim podem aparecer as questões. O melhor é a gente aceitar as possibilidades que tem, dar o máximo que for possível naquele momento e não o máximo que falam que existe aí no mundo, né? É o máximo de cada um e ter uma rede de apoio, né? É muito importante a participação da rede de apoio. Não amamentar pode trazer frustração, insegurança às mães que sonhavam com essa prática. Eu realmente queria, eu sempre quis ter tudo normal. Amamentar meu filho, porque eu sempre ainda falava, ai, que coisa bonita, né? Você vê as mulheres amamentando, aquele contato entre o bebê e a mãe. Então, eu sempre quis aquilo. E eu não pude ter aquilo. Eu não consegui. Então fica essa frustração, como se eu não conseguisse. Ah, eu não consegui amamentar? Não, é porque você não quis amamentar. Porque você não tentou o suficiente. Ele tá doentinho assim, é porque você não amamentou. Como se eu não quisesse amamentar ele, e não foi por isso. Então, quer dizer, ele tá doente por minha culpa? Foi porque eu não amamentei que ele tá resfriado, alguma coisa do tipo? É porque eu não consegui amamentar que ele não tem anticorpos? A maior parte das pessoas em rede social fala, ah, não, só não amamenta quem não quer. É fácil falar quando você tá do lado que você tem, esbanja leite, né, naturalmente. É fácil, mas quem passa pela situação não é fácil. Você tentar e ver que seu filho tá com fome. Eu ia deixar meu filho com fome? Não. É estranho, né? Eu não tô sentindo aquela alegria de maternidade, de mãe que fala assim, ai, eu amo meu filho. Mas eu não tava bem. Por tudo que eu tinha passado, por todas as expectativas que eu criei de maternidade. Então, fazia vários planos com relação à amamentação. E aí foi quando eu fui procurar um psiquiatra e ele falou que eu sofria de depressão, de ansiedade, de transtorno pós-traumático, que eu precisei começar a tomar remédio para depressão, remédio para dormir. A mãe em si, ela também precisa de cuidado. Ela também precisa de apoio. Ela precisa de pessoas que estejam do lado dela. Então, quando uma mãe não consegue alguma coisa, ou quando ela faz alguma coisa por falta de informação, ou porque é o que ela sente e ela acha que ela tem que fazer aquilo, as pessoas costumam julgar bastante. Nesse momento, machuca muito. Isso pode afetar como me afetou. Hoje, lógico, né? Eu já faço tratamento, ainda estou fazendo tratamento, ainda tomo remédio, mas tem muitas pessoas que sofrem bem mais com isso. Num momento como este, tudo o que essas mulheres precisam é de apoio, acolhimento e sororidade. O meu maior papel como conselheira maternal é falar para essa mãe que ela não tem culpa, para ela não se julgar por isso, que ela não amamentar o bebê não diminui o amor, a troca de carinhos, não diminui o afeto, o vínculo ou mesmo a saúde desse pequeno. O mais importante para esse bebê é ter uma mãe saudável, feliz, forte ao lado dele. Ela tem que estar bem, estar feliz, transmitir isso para o filho. E toda vez que ela ouvir um julgamento, sabe aquelas pessoas que julgam, que falam, nossa, mas você não amamenta? Para ela lembrar que a pessoa que está julgando, talvez ela tenha dores e traumas que nem ela consegue compartilhar com você. A gente muitas vezes julga por uma coisa que a gente também sofre, sabe? Então não se sinta ofendida, não se sinta triste por isso. O mais importante é que você se sinta bem, segura que você está fazendo o melhor que você pode. E você, eu tenho certeza que é a melhor mãe que seu filho pode ter. O mais importante é que a gente possa acolher, para que a gente possa fazer uma comunidade ainda mais forte de mães que apoiam mães, que abraçam mães, que acolhem. Acolher é a palavra-chave para tudo isso. Esse é o Enzo, ele tem 9 meses, ele é super saudável e a gente tem um vínculo incrível, né, filho? Não é, meu amor?
Pois é, minha gente, é preciso, acima de tudo, ter respeito e empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro antes de julgar e criticar qualquer pessoa, né? Às vezes, mesmo sem saber, os nossos comentários podem machucar. E uma mulher não está deixando de ser menos mãe porque não consegue amamentar, né? O Ressoar vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com muita coisa bacana aqui no seu programa Só de Boas Notícias, hein? A gente volta já já. O Ressoar está de volta para chamar aquele quadro que sempre vem assim cheio de muita inspiração. É o Conexão Social. Preparados? Bora lá! Nosso convidado de hoje é fundador e CEO do Grupo Quality Brasil, empresa líder no mercado brasileiro de fabricação de colchões tecnológicos. O Conexão Social de hoje tem o prazer de receber em seus estúdios Ricardo Eloy. Seja muito bem-vindo. Que honra te receber aqui, Ricardo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui também. É uma honra poder participar do programa e poder trocar, né? Bater esse papo, falar das coisas, falar da vida, né? Sim, e você que tem uma história, uma trajetória extraordinária, né? Eu estava vendo outro dia a sua história, eu fiquei muito impressionada e eu tenho certeza que as pessoas de casa também vão ficar. Eu queria que você começasse contando então, hoje você é um sucesso, mas nem sempre foi assim, né, Ricardo? Nem sempre foi assim. Como é que começou tudo na sua vida? Sim, eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha chamada Espírito Santo do Pinhal, né? Todo mundo confunde com Santo Antônio do Pinhal, mas é Espírito Santo do Pinhal. Uma Fica próximo a Campinas? É, Mojimirim, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, que são cidades maiores, né? Então, uma cidade relativamente pequena, hoje com 50 mil habitantes. E eu sou filho de um metalúrgico e de uma diarista. Inclusive, a minha mãe é diarista até hoje, né? Ela foi a única profissão que ela aprendeu na vida, é a única coisa que ela sabe fazer e faz questão de fazer até hoje para ter sua própria renda, né? E eu nasci muito simples, né? Nós morávamos no fundo de um quintal, uma casa de 3 cômodos, né? Eu sou o filho do meio. Quantos irmãos? Eu tenho o Fábio, o mais velho, e a Fabiana um pouco mais nova. Então é Fábio, Ricardo e Fabiana, né? Terceiro. E vivíamos numa simplicidade na década de 80, né? Eu nasci em 1980. Uma simplicidade muito grande, e era muito difícil, né? A gente não tinha referência de muitas coisas, faltavam algumas outras, e vivíamos com muita dificuldade. E era um lar tranquilo, seus pais viviam bem? Como é que era o relacionamento em casa? Meu pai era alcoólatra, bebia muito, né? E se tornava muito agressivo quando bebia, mais agressivo ainda. Ele tinha personalidade muito forte e ele não aceitava trabalhar de empregado para os outros, ele não queria responder a um patrão, ele se achava capaz de ter o próprio negócio. Talento até ele tinha, mas ele não conseguia gerar o próprio negócio. Então ele vivia numa vida frustrante entre o sonho e a realidade, né? Entre sonhar com algo que não era possível realizar. Não tinha competência emocional, né, para se comportar, né? Exatamente. E ele se tornava agressivo. Repito, ele tinha personalidade forte, ao beber ele se tornava mais agressivo. Então, nós vivíamos num lar de muita tensão o tempo todo. E a minha mãe sustentava a casa, porque trabalhando de diarista, ela trabalhava de segunda a segunda, né? Inclusive aos sábados e domingos, ela fazia faxina para trazer o pão para dentro de casa. Então não era só a questão do sofrimento de não ter possibilidade para algumas coisas como comidas diferentes ou roupas, etc. Mas era uma opressão emocional mesmo, a gente se sentia muito mal, muito mal. E é engraçado que assim, um lar que tem violência doméstica, né? Porque abuso de alguma forma psicológico ou físico, isso deixa as pessoas, faz você crescer com autoestima muito baixa. Sim. E você, como você falou, você não tinha referência nem do que era ser um adulto, né? Exatamente. Para você ali era só sofrimento com uma idade muito Pai pequena. e mãe são referência, né? E quando você fala de autoestima, eu tinha autoestima muito baixa,
Porque a minha referência era muito ruim, né? Quem deveria te aprovar e te dar carinho, te batia, te fazia sofrer, né? As perspectivas eu não via com muitos bons olhos, né? Porque o berço é a família, né? A família onde começa tudo, né? E onde se dá o exemplo, né? Sim. E depois você foi crescendo, o que aconteceu mais pra frente? A minha mãe que se cansou de tantas agressões, de tanto sofrimento e resolveu fugir. Minha mãe fugiu, deixando os filhos para trás. Os 3? Os 3 filhos. Eu já tive várias opiniões sobre esse assunto, para ser muito sincero. Porque em alguns momentos eu concordei com a atitude dela, mas não de ter deixado os filhos, sabe? Talvez eu fizesse a mesma coisa no lugar dela. Não existia a Lei Maria da Penha naquela época, a sociedade não discutia a agressão dentro do lar nos níveis que a gente discute comum, hoje. né? Era comum. E para quem está nos assistindo agora, manter a instituição casamento naquela época, o que é muito, muito valioso nos dias de hoje, inclusive, mas era uma obrigação, né? As pessoas, você é separada, você é divorciada. Então minha mãe lutou muito para manter, mas ficou insuportável. E ela abandonou os filhos. Eu tinha 11 anos de idade, a minha irmã com 9. Crianças, né? Muito crianças. E de repente eu fui pego de surpresa. Eu cheguei em casa de bicicleta. Cadê minha mãe? A sua mãe fugiu. Como assim minha mãe fugiu? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Vivia naquele mundo conturbado, mas minha mãe não conversava esses assuntos com a gente. Sim. De repente ela foi embora, fugiu. E foi para uma outra cidade em Minas Gerais. E aí, nesse momento, meu mundo desabou, sabe? Porque a minha mãe era a referência do meu lar, né? A mãe sempre é a força, né? É a gente sempre a sempre força. se inspira. A gente acha que a mãe vai proteger e ela sempre protege, né? E eu sofri em dose dupla, porque eu sofria o meu sofrimento e o da minha irmã, que era muito mais grudada na minha mãe ainda, né? E aí, Foram como é que tempos ele muito tratava difíceis. vocês depois que ela saiu? Ele começou a beber mais, ficou muito mais agressivo. E falava coisas absurdas sobre minha mãe, todo tipo de coisa que você possa imaginar. E foram tempos muito difíceis, até que um dia minha mãe apareceu na escola municipal que nós estudávamos. Minha mãe apareceu do nada na secretaria, a diretora nos chamou, 6 meses depois. E eu fiquei totalmente sem reação, porque eu vi a minha mãe... Eu me lembro até hoje, assim... É forte, É né? forte. Eu via minha mãe assim, eu não conseguia reagir, nem positivamente, nem negativamente. Minha irmã começou a chorar. E minha mãe tinha muito medo do meu pai, porque o medo dele fazer algo pior para ela, né? E minha mãe acabou levando a minha irmã. E eu fui abandonado pela segunda vez. Eu fiquei abandonado pela segunda vez. Meu Deus. É assim. O meu irmão mais velho, o Fábio, já morava com a esposa. Ele era 6 anos mais velho que eu e já tinha... Aconteceu um acidente, ele engravidou a namorada e assumiu e foi morar junto com a namorada. E eu acabei ficando sozinho com meu pai. E a situação piorou, porque a minha irmã foi embora com a minha mãe, ela veio escondido, levou. Ele não sabia exatamente onde minha mãe estava, nem eu. E eu fui abandonado pela segunda vez. E foi muito mais difícil, né? Porque meu pai se descontrolou totalmente. E até que um certo dia, meu pai me expulsou de casa. Chegou num nível tão grande de alcoolismo, de violência, que ele me expulsou de casa. Eu não tinha nada, né? Minhas coisas cabiam em uma caixinha, pouca roupa, não tinha nada. Muito pobre, muito simples. E ele proibiu minha tia de me acolher, minha tia, irmã dele, porque a gente morava nos fundos da casa dela, né? Eram 3 cômodos no fundo. Sim. E foi um momento muito difícil. E daí, quando você ficou sem saber para onde ir, você foi... Para onde você foi se acolher, meu Deus? No orfanato, com 19, no orfanato. Sozinho? A gente chama de educandário, né? Até hoje, em Pinhal, a gente chama de educandário. Eu fiquei por 3 meses lá. A gente costuma dizer comendo pé de galinha, né? Muitos amigos que até hoje eu tenho na minha vida, eu fiz nessa época lá. Crianças também, que não tinham família, que não tinham para onde ir, viviam no orfanato, né? Como hoje acontece. Sim, acontece muito, né? Infelizmente. Até que minha tia Cida, Aparecida,
foi lá e me levou para casa dela. Ela teve muita coragem para fazer isso, porque o irmão dela, meu pai, era muito agressivo. E ela me levou para casa dela, eu dormia numa beliche, mas eu tive um lar de novo, né? E depois, aos 19, teve uma transformação, que aí você saiu de lá e veio Sim. aqui para São Paulo, né? Sim, logo cedo comecei a trabalhar, eu vendia alface, né? Meu tio fez uma carriolinha de madeira e eu vendia alface porta a porta. R$1 o pé de alface, eu ia aguando o alface para ele não murchar e eu vendia alface para ter o meu dinheirinho, uma vez que eu já não tinha mais pai e mãe para me ajudar. Alface porta a porta. Depois fui trabalhar como auxiliar de fotógrafo, ficava segurando luz no fundo da igreja para tirar foto. Aí conheci minha primeira namorada, Patrícia Trevisan, que aí sim me apresentou uma família, eu pude ter natais, eu soube o que era uma Páscoa, por exemplo, o que era a harmonia de uma mesa cheia de pessoas. E foi quando eu tive o primeiro contato com a família, e a família dela me ajudou muito. Inclusive, a família dela me trouxe para Santo André aos 19 anos. Eu vim entregar frango. Eu era ajudante de motorista de caminhão de frango. Então, eu acordava às 3 horas da manhã para desamarrar o caminhão de frango e entregar o frango vivo para alguns abatedouros. Então, a gente levava o frango vivo para ser abatido. E foi muito sofrido, muito, muito sofrido. Porque eu entrei na minha vida adulta morando dentro de um quartinho com outras 4 pessoas, dividindo beliche, eu não tinha o meu próprio guarda-roupa, o cheiro do abatedouro era muito forte, a qualidade de vida naquele momento, mas eu não tinha escolha, né? Eu estava iniciando, eu comecei do menos alguma coisa, né? Porque a gente começa do zero, não, eu comecei do negativo. Sim. E eu tive que conquistar o meu espaço, né? Eu sabia que a minha vida, eu teria que lutar muito, né? Eu tinha consciência, então eu não me permiti colocar uma bebida alcoólica em momento algum. Eu nunca coloquei um cigarro na boca, muito menos entrei para o mundo das drogas. E não que isso justificasse, né? Mas é um caminho que outras pessoas que talvez estejam assistindo, seja mais fácil, né? Até pelo exemplo, né, que você tinha em casa. Né? Exatamente. Eu escolhi não ser daquele jeito. Você fez o exemplo contrário, né? Exatamente. E esse é o melhor, foi uma escolha mais assertiva. Exatamente. Com certeza. E dali, então, você iniciou, ali você já estava sendo treinado para ser um empreendedor, né? Eu acho que tudo o que você está me contando aqui está dando para perceber que você já foi tendo noção de como que era gerir um negócio, né? Eu não tinha consciência disso, né? Mas as pessoas falavam, pô, Ricardo, você é carismático, você fala bem. Mas eu era entregador de frango, né? E eu fui evoluindo, amadurecendo, e aí em 2004, eu costumo dizer que são divisores de água, né? Em 2004, meu pai, com 49 anos, já mais maduro também, porque meu pai foi amadurecendo, né? Ele não é vilão. Hoje eu não olho para o meu pai como vilão. Era o que ele sabia fazer, né? Foram as referências que ele teve, sabe? E com 49 anos ele foi atropelado por um caminhão. E eu tinha 24 anos, né? Dia 14 de setembro de 2004. Ele foi atropelado por um caminhão. Uma coisa muito trágica, muito, porque inesperado. E eu já estava me relacionando melhor com meu pai nessa época. Então foi um momento muito trágico na minha vida, sim. Eu sofri muito. E sofro até hoje porque eu não tenho meu pai aqui para vivenciar o homem que eu me tornei. Isso ainda pesa muito para mim, sabe? Sim. Pesa muito para mim. Os meus filhos, por exemplo, meu pai não conheceu. E quando meu pai morreu, eu fiquei uma semana no interior cuidando das questões do enterro do meu pai, das coisas todas. E quando eu voltei para Santo André para entregar frango, eu não era o mesmo Ricardo. Mudou. Você já era mais maduro, né? É. Teve que amadurecer, né? Tive que amadurecer. É um acontecimento muito E eu não trágico. queria mais aquilo para minha vida. E aí foi um momento de uma decisão muito grande, porque mesmo morando num abatedouro de frango, eu tinha onde dormir, eu tinha onde comer. E eu resolvi sair dali e buscar, sem nada, não tinha nada. Eu resolvi lutar com a vida.
e arrumei emprego de motorista no home care, eu entregava remédios domiciliares. Eu fui morar numa pensão, dividi a pensão com um monte de gente, sabe, esses quartos compartilhados, banheiro compartilhado. Esse foi um momento de decisão na minha vida. A gente fala de divisor de águas, foi um momento que a minha vida mudou, porque eu escolhi lutar, sabe? Eu escolhi lutar pela vida. Saiu daquela zona de conforto, entre aspas, né? Sim, que era uma vida muito difícil, né? Sim. E chorava muito, porque eu tinha medo, né? As pessoas que estão nos assistindo agora, hoje o empresário Ricardo Eloy, com 40 anos de idade, ainda tem medo. Sim. Eu tenho medo, mas eu enfrento, né? Eu aprendi a encarar os desafios, né? Eu tenho ferramentas, mas eu tinha muito medo, eu chorava muito. Não sabia se ia dar certo aquilo, sabe? A conta não fechava. Eu lembro que eu gastava R$ 1.600 e ganhava 1.500, e gastava 1.600 e ganhava 1.500. E aí eu comprava tênis para vender no interior, para complementar a renda, e para fazer, e lutando com a vida, classificados do amarelinho, todo final de semana na banca de jornal, tentando prospectar outro emprego para ganhar mais. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha quem recorrer, não tinha ninguém para chamar minha atenção, para dar um conselho. Foram tempos muito difíceis assim. E foi quando eu conheci a mãe do meu filho, a Andréia, médica, 8 anos mais velha que eu. Eu era um motorista e ela era médica. E nós começamos a namorar. Ela muito dura, muito séria. Muito dura, muito séria. Na época, personalidade muito forte. Na época a gente se desentendia muito pela personalidade dela. Mas eu reconheço isso até hoje, ela foi um trampolim para mim, porque ela me dizia muita coisa que eu precisava ouvir. Muita coisa que eu precisava ouvir. E a gente namorava, e eu com 25, 26 anos namorando a Andréia, ela engravidou do Gabriel, meu filho. Aí foi quando veio o primeiro filho. Meu primogênito, Gabriel. E aí, como é que foi? Como é que você se sentiu agora que você era pai, né? Porque você tinha uma referência de pai, né, Ricardo? Que certamente não era o pai que você queria ser. E com essa situação toda que você vivia, né, financeiramente, como é que foi para você? Esse foi o outro grande divisor de águas, né? Porque ao saber que eu ia ser pai, e a Andréia, financeiramente, ela tinha uma situação muito mais estável do que a minha, né, financeira. Ela ganhava muito mais do que eu. E eu tinha que honrar o meu filho. Eu não poderia passar vergonha diante do meu filho. E aquilo me incomodava muito. Isso durante a gestação, no começo da gestação. E eu tive um motivo para uma ação, a gente chama de motivação. Motivação é um motivo para uma ação. Então, saber que eu ia ser pai do Gabriel e a referência familiar que eu tive, que foi muito ruim, foram os motivos para eu lutar. E nesse momento eu coloquei para fora todo um potencial que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha tanto potencial para fazer o que eu faço. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor, um vendedor carismático. Eu não era tão técnico como vendedor, mas eu tinha muito carisma na época, né? Falava bem, me expressava. E meu filho chegando, a gestação caminhando, a André com personalidade muito forte, com palavras difíceis. Eu pensei, eu tenho que honrar o meu filho. Eu não posso ter uma festa de aniversário e não conseguir dar um bolo de aniversário para o meu filho. Eu não posso conseguir não comprar fralda para o meu filho. Meu filho vai precisar de mim e eu preciso estar aqui. E aí eu achei nos classificados uma empresa de colchão, estava procurando vendedores, fui até lá, paguei o preço, investi meu tempo naquilo, acreditando muito, até porque eu não tinha muita escolha, né? A minha escolha era aquela. Sim. E eu fui muito abençoado, sabe? Ali foi o seu primeiro encontro com o colchão. Foi meu primeiro. Você nem imaginava que se tornaria depois não fazia a menor ideia. Interessante. Menor ideia. E comecei como vendedor, me destaquei já num primeiro momento, ganhando a comissão era baixa, mas eu vendia muito bem, ganhava bem. E aí veio o lado empreendedor do Ricardo Eloy, né? Porque eu vi uma oportunidade diante do produto, eu vi que ele tinha muito mais abrangência, né? E aí que vem esse potencial que nem eu sabia que eu tinha.
E eu fui pesquisar o mercado de colchões, e eu digo até hoje que eu não criei o produto. O colchão da época terapêutico, né, magnético, se tornou terapêutico e hoje tecnológico, não foi eu que criei o produto. Eu mudei o jeito de se comercializar o produto. A gente chama de eureka, né, que é uma ideia brilhante. Eu tive uma ideia brilhante na forma de se comercializar o colchão. Sim. E meu filho nasceu no dia 3 de maio de 2008 e eu fundei a Sonoquality no dia 2 de fevereiro de 2008, um pouquinho antes dele nascer. E de lá para cá, eu só cresci. E aí eu criei a Sonoquality e comecei muito pequenininho, né? Porque mesmo começando a ganhar dinheiro naquela época, eu tinha restrições no nome. Eu tinha o CPF sujo. Eu não tinha condição. Olha para você ver como que é, né? Porque ao longo da minha vida, eu vim aprendendo para chegar até ali, né? Eu tinha restrição no nome. E eu precisava começar a fazer comercial numa rádio ABC em Santo André. Rádio AM. Então eu montei todo um planejamento. Como que seria a minha comunicação, qual que seria o meu público, para quem que eu iria vender. Então, prospectei uma rádio e uma grande amiga minha que eu tinha dessa época, Daniela Arenas, me emprestou 3 folhas de cheque. Olha, R$ 1.200 na época. essas pessoas a gente nunca esquece, não, né? Faz parte da minha vida. 3 cheques de R$400. Eu dei na rádio, então era R$400 por mês. Então era 3 meses garantido. Todo dia, 5 horas da manhã, um programa AM. E foi a primeira vez que se foi feito um comercial de colchão numa rádio, assim, sabe? Um merchan que a gente chama. E muito nervoso no primeiro momento. Então eu fiz todo o planejamento, coloquei um caderno, uma caneta e fui escrevendo tudo que eu deveria fazer, que eu queria fazer. Consegui fornecedor do produto e sem dinheiro. Já tinha ganhado um dinheiro, mas eu não tinha muita, né? Era minha tentativa. E eu fiz o comercial, 5 horas da manhã, eu recebi 28 ligações, eu fiz o comercial, eu mesmo agendei as visitas e eu mesmo fui vender os colchões. Então foram 28 ligações, 20 agendamentos e nós vendemos 14 colchões. Como é que foi a emoção de agora vender o seu próprio colchão? Olha, eu não consigo transcrever agora a emoção de vender o colchão, porque eu senti naquele momento que o jogo tinha virado, assim, sabe? O jogo tinha virado naquele momento. Com a venda de um único dos 14 colchões, já dava para cobrir os 3 cheques. Olha! E aí a gente começou a vender colchão, perrengue, carro quebrado. Ralamos muito no primeiro momento. Mas esse foi um divisor de águas, o primeiro merchan. E daí para frente, hoje, eu queria que você falasse o número de colchões que vocês fabricam anualmente. Sim. E depois também, para quem ainda não conhece, né? Quality, o que é? O nosso colchão, ele é tecnológico, né? Então é um colchão que começou nos anos 70 como colchão magnético, vindo do Japão, um colchão para benefício da saúde através da noite de sono. Se tornou terapêutico porque foram agregados a esse produto outras terapias e eu tornei esse colchão tecnológico. É aí que entra a história do Ricardo Eloy no produto. Eu mudei o colchão. Então hoje nós temos um colchão com 13 tecnologias, nós temos 50 tipos de massagem no colchão, tem ozônio no colchão. Gente, né? E todo mundo está falando agora o ozônio. Sim, o ozônio ontem, através da Unicamp de Campinas, foi considerado como preventivo ao Covid-19, por exemplo. Né? Sim. Então nós temos isso no colchão. Nós fabricamos 1.500 colchões por mês, porque é um colchão diferenciado, é um colchão personalizado. Nós fazemos de acordo com a necessidade do cliente. É um colchão premium, sabe? Ele é feito mesmo, foi considerado nos últimos 3 anos o melhor colchão do Brasil. Olha só, interessante. Por ter tantas tecnologias, né? Nós temos representantes espalhados no Brasil inteiro, né? Então, a Sonoquality virou o Grupo Quality Brasil. São várias empresas envolvidas no segmento de qualidade de vida através do sono. Então, nós temos a Smart Colchões, que é uma plataforma digital, um e-commerce que a gente vende colchão pela internet, Smart Colchões. Nós temos a Quality Store,
que nós vendemos produtos relacionados à noite de sono, qualidade de vida através do sono. E a Sonoquality, nós fazemos propaganda, né, em várias emissoras de TV. Sim, vocês estão em todos os veículos. Todos os veículos. Eu acho até que vocês chegam a ser uma omnichannel, assim. Sim, exatamente. Né? Nós investimos bastante. Sim. E representantes do Brasil inteiro, nós temos a Quality Mais, que tem distribuidores, pessoas que compram o nosso produto para revender, né? E em qualquer lugar do Brasil, que você que esteja assistindo quiser conhecer os nossos produtos, é só entrar no site da Sonoquality. Lá a gente vai pegar o contato e o representante vai até a casa do cliente, você que está nos assistindo, para fazer esse atendimento. Bacana. E quem quiser te mandar uma mensagem, no Instagram? Estou no Instagram, Ricardo Eloy Oficial. Tem LinkedIn também, fiquem à vontade. Eu mesmo vejo, eu mesmo respondo, faço questão de ter esse contato mais próximo com todo mundo. Que bom, que bom. Que bom ter um produto assim, né, brasileiro, né? Queria que você falasse a razão do sucesso para você. Por que você acha que você chegou onde você chegou? Porque você falou do universo, né? E realmente ele conspira muito, mas para você, o que você acha que fez você chegar até hoje? Nessa patamar que você está hoje? Eu preciso reconhecer que muitas pessoas estenderam a mão para mim por conta da minha história de vida. Eu fui vítima da minha história de vida durante algum tempo, até um momento em que eu acordei e parei de me colocar no papel de vítima e saí da plateia e fui para o palco da minha própria história. Para quem está me assistindo agora, eu tive autoestima baixa, eu usei a minha história de vida como eu fiz isso para vitimizar, para que as pessoas tivessem dó de mim, até um momento em que eu tive um estalo e eu falei, não, peraí, eu sou o protagonista da minha vida. E o que eu sempre falo para as pessoas Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte, o grande segredo da vida é que a vaca não dá leite, a vaca produz leite. Então, se você quiser o leite da vaca, você tem que tirar. Então, muita gente fala assim, nossa, mas qual que é a receita? Como se fosse 2 ovos, farinha, açúcar e leite. A receita é trabalhar, sabe? É lutar com a vida todos os dias, é acordar cedo, dormir tarde. Eu me entrego ao máximo, eu me dedico. Fisicamente, o desgaste é muito grande. Então, não existe uma receita do sucesso. Qual que é a receita que eu quero fazer igual? Não. Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Descobrir por que é apaixonado. Apaixonado por quê? Porque quando a gente gosta de algo, fica mais fácil lutar por ele, né? Sim. Por aquilo, né? Por produzir. E essa paixão que a gente vê, né? No jeito que você fala, né? Dá para ver que você ama muito o que você faz. Eu amo o que eu faço. E o trabalho, para mim, não é um fardo, é um prazer. Então, acordar todo dia para fazer o que eu faço, talvez aí esteja um pouco do segredo, né? Você fazer o que você gosta, né? Porque aí vira algo agradável, né? E não pesado, né? Sim, maravilhoso. E o que é bom também é que o empresário ele se preocupa em transbordar na vida do outro. Primeiro gerando riqueza para o país, né? Gerando empregos, oportunidades e também a responsabilidade social, né? Sim. Que eu sei que isso na sua vida, eu queria que você contasse um pouco. Aqui é o nosso negócio, a gente fala aqui no Instituto Ressoar, é a responsabilidade social, os projetos sociais, é isso que a gente vive aqui. E a gente sempre traz pessoas que têm um exemplo para contar também, além da vida empreendedora. Queria que você falasse agora da sua parte social, do Ricardo Eloy, responsavelmente social. Sim. Na minha cidade, na minha região, né, nós criamos os Super Amigos, que hoje é uma organização, já faz 10 anos já. Então, todos nós nos vestimos de super-herói. A princípio, nós fazíamos só o Natal. Levávamos na semana do Natal, véspera de Natal, brinquedo para as crianças mais carentes, da roça mesmo, porque lá a gente tem muito essa questão de roça, sítios. E começou assim, levando brinquedo para as crianças. O único brinquedo que essas crianças, como eu, na minha infância, ganhavam uma vez no ano. E isso foi crescendo. Muitas pessoas vieram para ajudar e hoje é algo muito grande. No último Natal, nós doamos mais de 6 mil brinquedos. Fazemos a parada de Natal.
o nosso foco são as crianças, né? Porque nós acreditamos que se a gente mudar o começo, a gente muda o fim. Sim. Né? E nós abraçamos também as instituições de caridade da região, como a PAI, o Lar da Terceira Idade e outras instituições, não só de Espírito Santo do Pinhal, mas de toda a região. Então nós estamos o tempo todo impulsionando. Nós fizemos agora recentemente campanha de alimentos, agora a gente está numa campanha de agasalho. É o tempo todo ajudando o próximo, porque eu fui uma daquelas crianças, sabe? Toda vez que eu vou entregar um presente ou fazer uma gincana, ou num bairro muito pobre, eu me vejo. Eu me vejo no brilho dos olhos daquela criança. Se eu pudesse sentar um pouquinho com cada uma e falar da vida, das experiências... Ouvir um pouquinho da história e falar, ó, não vai ficar assim não, né? É possível. É possível. É possível, dá para fazer, sabe? Tem que ter muita disciplina, tem que ter determinação, tem que ter muito foco, tem que pagar o preço, você vai sofrer, mas é possível virar o jogo. Então eu tenho vontade de sentar com cada uma daquelas crianças e mostrar o caminho para elas, sabe? Falar que dá. Então a gente está encerrando agora. Eu queria que antes você deixasse um recado para a pessoa que está em casa e que gostaria de começar a empreender. Sim. Né? Você já falou muita coisa boa, eu acho que já deu para aprender bastante, mas normalmente sempre tem um código aí escondido, né? Que os empresários soltam quando está aqui sentado. Eu acho que vale muito a pena você falar para as pessoas em casa. A sorte vem atrás da coragem. Eu acho que o grande vilão das pessoas que sonham em empreender e ter o próprio negócio é o medo. O medo, ele sabota muito as pessoas. Então, encare seus medos e entenda que a sorte vem atrás da coragem. Você precisa dar o primeiro passo para o universo conspirar ao seu favor, sabe? Buscar e insista, persista o quantas vezes for necessário até realizar os seus sonhos. E como eu já disse anteriormente, saia da plateia, né? Porque às vezes a gente é coadjuvante na nossa própria história. E a gente está na vida para viver a vida e não passar pela vida. Né? Então, arregace as mangas, literalmente, com fome, e vá para cima, porque o Brasil é um país de muitas oportunidades. Né? Muitos saem daqui para tentar oportunidade de outros países. A gente achava que nos anos 70, 80, vir para São Paulo era o lugar das oportunidades. Eu vim no ano 2000 para São Paulo e conquistei e fiz a minha história. Então, as oportunidades são cavalos selados que passam na frente da gente o tempo todo. A todo momento existe uma oportunidade na sua frente. Você só tem que enxergá-las. Está preparado, né? Preparado. Isso mesmo. Muito bom, Ricardo. Eu amei. Foi muito bom, fiquei emocionada aqui. Uma história linda, tenho certeza que ajudou muitas pessoas. E é muito bom a gente ter essa imagem do empresário, saber que são eles que fazem desse país, né? Gera riqueza nesse país, dá oportunidade para as pessoas. E eu fico muito honrada, tá, de ter você aqui e ouvir sua história. Eu que agradeço muito pelo convite. Para mim é uma honra estar perto de você, né? Eu que acompanho. Confesso que estou um pouquinho nervoso ainda aqui, emocionado, né? Tentando me segurar alguns momentos para não chorar. Mas para mim é um motivo de muito orgulho ter sido convidado, porque isso aqui, essa sala de entrevistas aqui é um lugar de muita gente importante e eu me sinto muito honrado em estar aqui. Ai, muito obrigada, viu? Volto mais vezes. Quantas vezes você quiser. Queria agradecer a todos, pedir que vocês curtam, né? Sigam o Ricardo. E também nas redes sociais do Instituto Ressoar, sempre tem uma história muito bacana lá, que vai inspirar você, que vai transformar a sua vida. Na realidade, é para isso que existe esse quadro, para que a gente possa levar para você transformação. Muito obrigada pela audiência, até o próximo domingo. Ricardo, que história incrível, hein? A sua trajetória nos faz ter ainda mais certeza de que nunca devemos desistir de buscar o melhor para as nossas vidas, não é? Parabéns, viu? E mais uma pausa do programa Ressoar. Fica por aí porque a gente volta rapidinho, hein?
Você já sentiu dor de garganta, rouquidão, aquela tosse chata? Quem nunca, né? E esse é um problema bastante comum, viu? Em qualquer idade. E no Ressoar Vida e Saúde de hoje, o otorrino Dr. Jamal Azan vai falar sobre as doenças relacionadas à garganta. Quer saber como tratar e como cuidar bem da sua garganta? Conta aí pra gente, doutor. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Ressoar. Eu sou o Dr. Jamal Azan e nós vamos dar mais dicas de saúde para vocês. Vamos falar nesse inverno da garganta. Especialmente no inverno, a garganta dói bastante por causa das questões climáticas, mas porque a gente apronta. Geladíssima. Já doeu a minha garganta. Gente, será que gelado realmente pode prejudicar a garganta? Olha aqui. Sim, prejudica, porque o gelado acaba machucando a mucosa pelo choque térmico mesmo. As dores de garganta podem ser várias causas. Uma delas é a amidalite. As amígdalas são duas bolinhas que a gente tem na garganta, lá no fundo, nas laterais da língua, e são primordialmente na criança muito pequena órgãos de proteção. Mas muitas vezes pode ter falha, né? Aí essas amígdalas podem inflamar e aí configura a amidalite, que pode ser bacteriana com pus. Nesse caso, a criança ou adulto tem dor intensa para engolir, mal-estar, febre, olha, é um quadro bem intenso. Às vezes é caso até de cirurgia, porque tem muitas crianças que podem ter febres altíssimas, acima de 40 graus, e muitas vezes correm risco de convulsão, inclusive. Outra situação que pode acontecer nas amígdalas é aumentar o tamanho delas, e aí levar a obstrução respiratória. Às vezes o melhor é a gente resolver isso de uma forma cirúrgica, com muita segurança e casos muito bem indicados. A nossa garganta também pode ter problemas de voz. As cordas vocais ficam bem aqui. Tá vendo aqui? Aqui, ó, é essa região que a gente chama aqui do gogó, sabe onde fica bem alto? As cordas vocais são estruturas que se movimentam e, com a passagem do ar, geram o som, a nossa voz. Caso haja rouquidão persistente, mais do que uma semana, procure o médico otorrinolaringologista. As causas mais comuns de rouquidão podem ser as próprias viroses, gripe, resfriado, faringite e laringite pode dar, mas também nós nos preocupamos com coisas um pouco mais graves, né? A gente precisa detectar para poder tratar. Um dos piores problemas de garganta são causados pelo fumo, cigarro horrível. Cuidado, porque cigarro pode dar muitos problemas de garganta. Outra situação muito comum é o refluxo ácido do estômago na garganta. Olha aqui, ó. Aqui é uma imagem de lado, onde a gente tem o nariz, a boca, os dentes. Essa é a língua. Lá no fundo, nós temos a faringe. E essa faringe, ela é uma via comum de ar e de alimentação. O ar vem aqui para frente e vai para o pulmão, a alimentação vai para o esôfago. Mas se o ácido do esôfago subir, ele pode machucar as cordas vocais e a faringe. E as sensações mais comuns decorrentes do refluxo laringofaríngeo, que é aquele que é na garganta, são dores de garganta, ardor, sensação que tem uma coisa parada o tempo todo, engole e não sai, a voz fica rouca, depois fica normal, de repente a pessoa não entende direito o porquê. Muitas vezes isso é decorrente de erros alimentares, excesso de ácido,
pimenta em excesso. Os excessos é que devem ser evitados. Muitas pessoas têm problema na língua, sabe a língua branca, chato, né? Então, esse problema pode ser piorado pelos raspadores de língua. Cuidado, porque quando você raspa a língua, você está machucando a mucosa e predispondo mais ainda a formação daquela placa branca, daquela crosta branca. Pegue uma gazezinha, coloque no seu dedo e limpe com delicadeza. Isso vai evitar essa situação de língua branca. Quando tá com dor de garganta, corre, pega o paninho, põe um paninho com álcool. Claro que não. O álcool vai evaporar e piorar a via respiratória. Compressa quente na garganta pode sim, mas sem álcool, tá bom? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando: ah, eu uso muito própolis. Então, o própolis não tem exatamente um efeito científico muito reconhecido, mas o pior é que a maioria das soluções de própolis tem álcool. Então, cuidado! Se você quiser usar própolis, procure a solução que não tem álcool. Mel, pode usar para aliviar, não tem problema nenhum. Sabe aqueles leitezinhos brancos que a pessoa toma para aliviar o refluxo? Também pode. Mas, gente, tudo isso é alívio. Muitas vezes, esses alívios acabam fazendo com que a pessoa não procure o tratamento médico. O ideal, sem dúvida nenhuma, é, em caso de dúvida ou persistência, procurar o seu médico. Gente, esse foi o último programa da nossa série de dicas e orientações sobre problemas de ouvidos, nariz e garganta. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e procurem sempre seguir as orientações do médico. Tchau, gente! E o programa Ressort de hoje, vai ficando por aqui. Para ver esse e outros programas, se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar, beleza? Ô, meu povo, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo domingo, hein? Bora lá?